Olá, meu nome é Luísa Raquel Souza e Silva, eu sou membro do coletivo Coriterê, sou também mestre em educação e graduada em comunicação social pela UFMT. Há um tempo eu trabalho na área do audiovisual, na área de produção. Já fiz produção de videoaulas, produção de curta-metragem, produção de videoclipe. E hoje eu venho, como membro do coletivo audiovisual negro Coriterê, falar sobre a cultura alimentar quilombola. A nossa proposta no edital da CECEL foi falar da cultura alimentar quilombola como uma estratégia de sobrevivência em tempos de crise sanitária. Então, nesse sentido, as membros do coletivo Coriterê vão dialogar sobre algumas questões relacionadas à cultura alimentar, utilizando duas obras para embasar esse diálogo. A primeira delas é o documentário A Grande Ceia Quilombola, dirigida por Rodrigo Sena e Ana Estela. E a segunda obra é a obra literária da nossa Jaqueline Silva. Ela é socióloga, antropóloga, pesquisadora sobre os quilombos mato-grossenses e também membro do coletivo audiovisual negro Coriterê. Oi, eu sou Jaqueline Silva, produtora cultural, bacharel em ciências sociais, especialista em políticas culturais de base comunitária e também pós-graduada em educação, patrimônio cultural e artístico. Sou militante, ativista do Movimento de Mulheres Negras, membra do IMUNE, Instituto de Mulheres Negras de Mato Grosso, também membra do coletivo audiovisual Coriterê e de diversos outros grupos e coletivos que atuam pela defesa das mulheres negras, das mulheres quilombolas e dos povos tradicionais. Olá, meu nome é Amanda Nery Figueiredo, eu sou formada em Psicologia pela Universidade Federal de Mato Grosso, atuei também como produtora cultural em Cuiabá e atualmente eu curso o programa de pós-graduação em Antropologia Social, onde eu estudo, para minha dissertação, o cinema negro em Mato Grosso e principalmente as atividades do coletivo audiovisual negro Coriterê. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Ana Maria Moura, eu sou formada em Iluminação Cênica pelo curso Superior de Tecnologia em Teatro da UNEMAT MT Escola de Teatro. No momento eu curso Comunicação Social com habilitação em Radialismo na Universidade Federal de Mato Grosso. Atuo no coletivo Coriterê desde 2017, promovendo a seção Afrocine Coriterê, trazendo, através da curadoria e mediação de filmes de cineastas negros que já rodaram na Mostra de Cinema Negro, ou que ainda não rodaram, mas querem mostrar seus filmes, através da supervisão do professor Diego Baraldi. E a nossa mostra tem o objetivo de trazer a reflexão sobre o protagonismo do negro no cinema, não só na frente das câmeras, como atrás das câmeras também. Olá, eu sou a Juliana Segovia, eu sou graduada em Comunicação Social, habilitação em Rádio e TV, também chamado de Radialismo, pela UFMT. Sou mestre em Estudo de Cultura Contemporânea pela Universidade Federal de Mato Grosso também. Trabalho no mercado audiovisual há aproximadamente 8 anos, atendendo o segmento de arte e cultura aqui da capital. Sou uma das membros fundadoras do coletivo audiovisual negro Coriterê, né? Junto com algumas colegas que estão fazendo parte desse edital. Bem, é importante falar sobre o motivo que levou o coletivo Coriterê a escolher esse tema para dialogar no projeto do edital da CECEL. Bem, a gente pensou em reuniões, em selecionar o documentário A Grande Ceia Quilombola, que aborda a cultura alimentar, a produção de alimentos do quilombo de Damásio, no Maranhão, para embasar a nossa discussão sobre como a gente pode utilizar o conhecimento da cultura quilombola para superar uma crise sanitária.
porque os quilombolas são povos que resistiram fortemente a crises diversas, né, durante esses séculos e sobrevivem até hoje por meio de técnicas tradicionais dos seus ancestrais. Então, nesse sentido, assistir a Grande Seca Quilombola e perceber todo o processo de produção da farinha de mandioca, como eles pescam, como eles vão consumir depois essa farinha com peixe, com a juçara, que é o açaí, com outros frutos nativos, é também se aproximar de uma cultura viva que se mantém, que é sustentável, que está em consonância com o meio ambiente e em harmonia com a natureza. Isso é um fator muito importante quando a gente vai pensar num futuro pós-pandemia, né, que vai precisar se readequar e repensar várias práticas que já se tornaram comuns, né, que já se naturalizaram na nossa cultura, mas que são destrutivas. Então, ter referência na cultura quilombola é reconhecer que a gente tem muito que aprender e que retomar os nossos conhecimentos, né, dos nossos ancestrais para tentar construir um futuro mais sustentável, mais saudável, com acesso a alimentos naturais. Então, a gente vai discutir um pouco sobre isso durante esse vídeo. A convite da Luísa Raquel, a proponente desse projeto pelo nosso coletivo audiovisual, eu apresento para vocês o meu trabalho, que é o livro Afropaladar. Vocês já devem ter visto ou ouvido falar dele, né? É o primeiro livro publicado em Mato Grosso sobre a culinária quilombola. E por que eu escolhi esse tema, né? Bom, em 2016, eu participei da seleção do edital Tradições da Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso com esse projeto, que foi aprovado. E esse projeto, ele foi executado pelo período de 2 anos e foi lançado em agosto de 2018. Então, o Afropaladar é um projeto que rendeu muito, porque o que era para se transformar num catálogo acabou se tornando um livro, devido às contribuições e também a tudo que nós encontramos em campo. Junto com a minha equipe, que também foi formada pela Juliana Segovia, que compõe o coletivo Quariterê, entre outros profissionais de Mato Grosso, de Brasília, profissionais renomados nacionalmente, nós visitamos 9 comunidades quilombolas em Mato Grosso para verificar as elaborações culinárias. Por quê? A minha ideia inicial foi a seguinte: um prato típico, ele não surge do nada. Para uma receita se transformar em algo típico, tradicional de uma localidade, ela é recriada, transformada, provada inúmeras vezes. E certamente toda essa participação, desde o plantio até que o alimento seja servido em um restaurante ou na sua casa, com certeza houve uma contribuição negra, uma contribuição quilombola. Porque nós sabemos, né, que historicamente, pela formação do Brasil, as populações quilombolas, formadas por remanescentes do processo de escravização, né, de povos africanos que foram trazidos à força para o Brasil e que lutaram bravamente, resistiram, revoltaram-se, se rebelaram e se aglutinaram, foram compor essas comunidades, essas sociedades nas quais eles mantiveram ou tentaram a duras penas, a todo custo, manter boa parte das suas tradições. Então, é nesse sentido, é tentar buscar por essa memória ancestral, tentar buscar essas narrativas que nós, integrantes desse projeto Afropaladar, visitamos as comunidades quilombolas e entrevistamos as pessoas. Então, esse projeto, o meu projeto, ele não fala sobre as receitas, ele fala sobre a relação das pessoas com o alimento,
O que é mais importante é quem produz o alimento, é quem está nutrindo a cultura, né? A elaboração culinária, especialmente a participação da mulher negra, a participação feminina como detentora de uma liderança, de um protagonismo e que transmite e difunde a cultura negra para todas as gerações, dos mais velhos aos mais novos. É nas cozinhas que as pessoas se reúnem para preparar os alimentos, onde ocorrem trocas, não só de afetos, mas de informações sobre tudo o que acontece no interior daquela comunidade. É onde também se preparam alimentos que vão alimentar a espiritualidade e a fé. No contexto de Mato Grosso, nós temos um grande número de comunidades onde prevalece o afrocatolicismo, onde existem os santos padroeiros, né, das comunidades, mas especialmente em Mato Grosso se destaca as celebrações dedicadas ao São Benedito, que é o santo padroeiro dos povos escravizados, dos povos pretos, né, das pessoas negras. Então é a São Benedito que se rendem os louvores em torno do alimento, agradecimento pela fartura, pela abundância e por tudo que se pode aproveitar e compartilhar com o próximo, porque também há essa generosidade na partilha do alimento com os outros. É o que nós podemos ver também no documentário que foi gravado no estado do Maranhão e que tem muitas similaridades. É claro, cada comunidade quilombola tem a sua peculiaridade, justamente pela região geográfica, né? O nosso país é muito vasto, é enorme, culturalmente, geograficamente, mas nós podemos ver muita similaridade. Nós vemos a produção da farinha de mandioca, vemos a produção alimentar, as mulheres como protagonistas cozinhando, agregando as pessoas da comunidade, mostrando as suas roças, as hortas nos quintais, que é exatamente a mesma coisa que nós encontramos quando percorremos Mato Grosso, visitando 9 comunidades quilombolas para o Afropaladar. Então, espero que vocês gostem muito desse trabalho. Para quem ainda não conhece, pode buscar o Facebook do Afropaladar ou o Instagram e divirtam-se, apreciem a nossa cultura, a identidade negra, que é um legado formador, é um patrimônio cultural imaterial, tanto de Mato Grosso como para o Brasil. É um patrimônio mundial que precisa ser valorizado, reconhecido e respeitado. Nós precisamos dar visibilidade a essas contribuições negras que nos torna exatamente quem nós somos. Eu queria começar essa conversa de hoje falando um pouco, apresentando um pouco a história do Coletivo Audiovisual Negro Quariterê, falando um pouco de como começou, de por que a gente tem esse nome, e depois a gente pode falar um pouco mais sobre o Afropaladar e sobre o filme A Grande Cia Quilombola. Há mais ou menos 3 anos, teve uma situação bastante infeliz, que foi a primeira mostra de cinema negro de Mato Grosso, que foi uma organização desastrosa, que não levou em conta as pautas da comunidade negra e que teve como maioria absoluta de convidados brancos, organizadores brancos, e isso causou uma revolta dentro da comunidade profissionais do audiovisual negro e da comunidade negra como um todo, porque a justificativa que se deu é que não haveriam profissionais do audiovisual em Mato Grosso que pudessem ser convidados ou pudessem organizar esse evento. É claro que isso não é verdade, e então isso acabou criando a necessidade de uma formação, de alguma organização, algum coletivo, e também já colocou a sua primeira pauta em mostra aí, que é a visibilidade, né? Dizer que nós existimos, trabalhamos, pensamos, criamos aqui em Mato Grosso. Então, depois de uma oficina de cinema negro com o professor Celso Prudente, que foi muito legal, eu não participei, mas eu já falei e convivo com muitas pessoas que participaram. Foi trabalhada um pouco essa ideia da formação de um coletivo, e um pouco tempo depois ele ganhou esse nome,
de Quaraiterê, homenageando, é claro, o quilombo de Quaraiterê, que existiu na região onde hoje é a Vila Bela da Santíssima Trindade, que foi um quilombo muito importante para a história do Estado, porque ele existiu durante muito tempo, resistiu a vários embates com a coroa portuguesa, né? Se não me engano, ele esteve em pé de 1730 até 1795, que é bastante tempo para um quilombo existir no Brasil. E isso é muito creditado à figura de Teresa de Benguela, que foi uma mulher que não se sabe se nasceu no Brasil ou na região de Benguela, na África, mas que tinha uma inteligência muito grande na questão de estratégia militar, na produção de alimentos, né? O quilombo de Quaraiterê produzia uma variedade de alimentos e funcionava de forma independente da coroa dentro de Mato Grosso, entende? Que é um grande feito. E por nós termos esse exemplo aqui no estado, por remeter a essa regionalidade, por ser a figura de uma mulher também, que é uma pauta que tá sempre sendo discutida dentro do coletivo, né, que tem muitas mulheres, foi escolhido esse nome, Coletivo Audiovisual Negro Quaraiterê, porque foi uma reunião de pessoas que, como eu disse, se juntou para sobreviver e para lutar por uma visibilização dentro da sua profissão. Então, embora hoje a gente comemore dia 13 de maio, que foi a abolição da escravatura, para nós também tem uma data tão ou mais importante, que foi o dia 25 de julho, que é o dia 25 de julho, Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, que foi promulgada recentemente, em 2014. Porque é claro que, embora essa seja a história oficial, a gente não pode relegar a figura da Princesa Isabel, o crédito pela libertação dos escravos, quando a gente sabe de tantas pessoas como Teresa de Benguela que existiram no Brasil e que foram determinantes para que acabasse a escravidão no Brasil, né? Estou aqui para dar continuidade, né, complementar a fala das minhas amigas, colegas de coletivo e de profissão, falando sobre a Grande Ceia Quilombola, esse documentário de quase 60 minutos, né? Então é uma média-metragem, segundo os parâmetros da Ancine, esse documentário. E é importante a gente falar sobre essa construção da narrativa, né? Falar um pouco, permear um pouco como esse documentário foi feito. Primeiro para a gente entender por que ele é tão cativante, né? Por que ele prende tanta atenção. Tanto é que ele foi ganhador do júri popular no ano passado, na nossa mostra de cinema negro aqui de Mato Grosso. É interessante a gente entender isso, porque minimamente, né, eu não vou aprofundar muito, mas falar um pouco sobre essa construção da narrativa, minimamente da fotografia. E segundo, para a gente se inspirar, né? A gente, como trabalha com audiovisual, temos nossos interesses, nossos empreendimentos, nossas histórias para contar. É sempre bom a gente ter um exemplo de narrativa, de obra cinematográfica que nos inspire. Então, quando a gente tem essa pretensão de se inspirar para tentar fazer algo tão legal, tão bacana quanto, é bom a gente entender como isso foi feito, né? Então, dando essa observada, assisti algumas vezes esse documentário, assisti acho que 5 ou 6 vezes, e deu para traçar algumas dimensões sobre essa construção narrativa, né? E eu começo apontando que esse documentário ele tem alguns protagonistas. Ele tem, basicamente, eu considero que ele tem 4 protagonistas, né? Que é a gastronomia, que é esse fazer a comida, alguns alimentos, né? E aí a gente pode elencar os alimentos como a macaxeira, que na região do Nordeste é chamado de macaxeira, que na nossa região a gente chama de mandioca. O açaí, né, que no documentário os habitantes lá da comunidade de Damaso, o quilombo de Damaso, chamam de Jussara,
inclusive isso foi um dado novo, para mim até é muito bom entrar em contato com esses regionalismos, né, linguísticos. O buriti e os frutos do mar, né? Tem outros alimentos ali, né? Mas eu considero esses os predominantes, né? Os frutos do mar, a gente pode elencar ali o caranguejo, o camarão. E a gente tem também como protagonista o próprio quilombo, né? De Damásio, porque a gente vê a estrutura dessa comunidade, vê como ela é razoavelmente, como ela é distribuída ali, né? O que permeia ali os entornos. Os seus habitantes também são esses protagonistas, né? Então a gastronomia, os alimentos, o quilombo e seus habitantes. Então alguns habitantes são apresentados como personagens desse documentário. O documentário ele tem, eu classifiquei 11 blocos muito redondos, muito bem definidos para construir essa narrativa, que são, tem ali o primeiro bloco, as crianças reunidas, né, para buscar o buriti no início do filme, o fazimento da farinha de mandioca, que aparecem várias pessoas da comunidade reunidas para fazer essa farinha de mandioca, o processo de colheita, de feitura da polpa da juçara, do açaí, a refeição na escola, né, a relação direta de todos esses alimentos com a educação quilombola, né, e a importância disso, né, e ali traça-se minimamente um paralelo de discussão política, né, de falar de políticas públicas, porque a relação direta, né, entre essas crianças da escola e a necessidade do alimento, né. Tem um bloco dos anciões, né, que a Dona Maria ali aparece. Dona Maria! Tem gente aqui, ô! Pode entrar, gente. E eu tô dizendo aqui de meu Deus, cadê esse espírito? Não vai chegar, não? Deixa eu trocar essa roupa, porque eu acho aqui, eu já toquei fogo no guarda-roupa e agora não tem. Primeiro, um bom dia. Eu convido vocês para entrar na minha casa. Depois aparece um senhor que me fugiu o nome, apresentando o seu terreno, falando um pouco do passado ali da comunidade, que depois vai ser conectado com um outro bloco do jovem que sai para caçar com seu cachorro, né? Tem um bloco que permeia ali minimamente a questão musical, né? Que mostra moradores reunidos em volta de uma fogueira, afinando um tambor para apresentar um pouco essa manutenção de ritualística das tradições. A gente vê um bloco dos pescadores, né? Apresenta alguns pescadores que vão falar que o pescado é uma forma de subsistência, né, para eles, não tanto assim de venda, de renda, principalmente de subsistência. O bloco dos alimentos modernos, né, os alimentos urbanizados, vamos chamar assim, que são dessas jovens moradoras do quilombo, mas que decidiram abrir um empreendimento como uma lanchonete, vender alimentos com salgados, cachorro-quente, refrigerante. Um bloco das reuniões das mulheres para a feitura do banquete, né, de várias mulheres explicando como se faz, né, contando a história de como era. E esse último bloco final, que é a grande ceia, né? Que todo mundo vai se alimentar da comunidade desse banquete feito por essas mulheres. Então, esses blocos são muito bem definidos, eles têm esse fio, né, que corre por todos eles, que é a gastronomia, é a comida. Então, a gente vê essa narrativa construída de maneira com propriedade, porque muito provavelmente essas pessoas que desenvolveram esse documentário, elas conviveram ali nessa comunidade por muito tempo, talvez mais de um ano, né? E para você ter essa relação direta com as pessoas, de ser bem recebido, as pessoas terem essa destreza à frente da câmera, tem que ter um tempo de convivência e de intimidade para chegar a esse ponto. A gente vê dentro dessa narrativa também uma construção ficcional, né? O bloco inicial do filme são crianças que foram dirigidas, ali tem uma direção de fotografia, o filme inteiro tem, mas há uma direção de fotografia específica ali, uma construção ficcional, né? São essas crianças no lago, tal, conversando, falando sobre pegar a sobre pegar o bonitinho.
Bora jogar bola no ginásio? Bora. Quem vai pedir a chave? O Lívia vai pedir a chave e eu levar a bola. E depois esse bloco também ficcional do jovem que ele não faça isso, né? Que ele não casse, mas quem dirigiu, os diretores desse filme, né? Eles decidiram fazer esse bloco de maneira ficcional, desse menino que sai para caçar, esse jovem, com o seu cachorro, e que sai para caçar ali aparentemente um pássaro, né? Já. Então a gente tem nessa narrativa essas construções, né? Que em um certo momento é um observador da vida como ela é, né? É um observador desse cotidiano sem interferência, e essa outra parte da narrativa que foi um diálogo ali com os moradores. Vamos reencenar esse cotidiano que vocês vivenciam aqui como se fosse uma pequena ficção. Então isso acontece no filme. A gente vê também a construção do chamado talking head, né? Que é essa entrevista com a câmera parada, a pessoa olhando para a câmera como está sendo aqui agora. E a gente vê também essas vozes offs permeadas por inúmeras imagens de inserção, muitas mesmo, que vão dialogar direto com o que está sendo dito, né? Todas as imagens dialogam diretamente com o que está sendo dito. A gente vê uma grande quantidade de utilização de planos gerais, né, para apresentar esse ambiente. É a rua lá da comunidade Damaso, é a fachada da escola, é a beirada ali do mar ali, né, onde os pescadores vão para comer. E a gente vê uma grande utilização também de planos etálios, quando a gente vai ouvir esse morador falando, né, sobre suas experiências, suas histórias, planos mais aproximados para a gente ter essa relação intimista. E também esses planos médios, né, de entrevista, como é muito comum dessa construção do documentário, né. Então, a gente, para tentar entender minimamente essa história, é bom a gente observar como ela foi construída enquanto texto. Então, quando a gente elenca tudo isso que eu acabei de falar, a gente constrói esse texto, essa dissertação, que vai nos dar esse começo, meio e fim, e nos fazer entender, porque é um texto que nos pega, que nos mantém ali na leitura. No caso, a leitura auditiva e visual, né? Mas que o texto está ali também. E isso é muito importante, né, na construção audiovisual, para a gente saber apresentar as nossas histórias de uma maneira coerente, de uma maneira que seja também respeitosa com as comunidades, com aquilo que a gente quer dizer. Então isso para o cinema negro é um cuidado muito importante. Quem está à frente dessa direção, dessa montagem, como vai ser montado, como isso vai ser dito, como isso vai ser apresentado. Eu venho aqui trazer um pouco das minhas impressões sobre o filme, sobre um pouco das pesquisas que as colegas compartilharam, sobre o livro Afropaladar, da colega Jaque, e sobre as coisas que empiricamente eu entendi. Eu já fui agente de pesquisa no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, então lá a gente coletava dados da escala brasileira de insegurança alimentar. E aí eu não tinha acesso aos dados da nossa pesquisa, mas eu já fui em vários domicílios em que visivelmente as pessoas viviam insegurança alimentar por terem um número maior de pessoas em casa, por às vezes as crianças precisarem passar algum período do dia sem se alimentar, ou a alimentação que a criança tinha era dentro da escola, e a importância dessas pesquisas para promoção de políticas públicas que incluam a população. Então, eu só consegui enxergar isso nesse período estando fora da pesquisa. E
Aí eu trago dados para vocês da pesquisa de insegurança alimentar do ano de 2013, em que é visível também que quase o dobro da insegurança alimentar grave é gerada na população de áreas rurais. E dentro da população de áreas rurais, a população quilombola é mais afetada do que a população não quilombola. Isso devido ao fato deles não possuírem terras, deles não possuírem uma renda fixa per capita e às vezes a menor escolaridade. Sobre minhas impressões no filme, eu tive muita sensação de conforto também, uma sensação de estar em casa, rodeada de pratos, às vezes não muito típicos, mas o conforto de estar em família, porque minha família às vezes se reúne, né, no final do ano para as festas, para os grandes encontros de família, onde a gente promove essas grandes ceias, as grandes ceias de fim de ano. E aí, nesse momento, eu me toquei do valor que isso tem e do valor tradicional, do valor de resistência que isso promove. Por exemplo, minha família direto traz buriti, garrafada de murici pra cá. E eu nunca me perguntei quanto que valeria uma lata dessa no supermercado, se eu fosse comprar, né? Um vidro de mel, né? E aí, quando eu me propus a procurar o preço dessas coisas, são valores que são inestimáveis, assim, porque são coletados no mato, né? Às vezes até a saca de limão que o vô traz e as canas que ele colhe do próprio quintal são coisas que não têm um valor propriamente. E também a farinha, eles trazem bastante farinha e a farinha de puba. E isso é muito rico dentro da nossa cultura familiar. Toda vez que eles vêm pra cá, eles costumam trazer esses tipos de refeições, que minha mãe come muito buriti com a farinha. Mas ela come o doce, ela não come o salgado como no filme. E nos encontros familiares, eles preparam o pato. Na hora de comer. O pato tá pronto. Pato no molho pardo. Eu acho que o recado que o coletivo Coriterê quer passar com esse conteúdo que a gente produziu é que a estratégia de sobrevivência baseada na cultura e nos conhecimentos quilombolas ensina que a gente precisa ser coletivo, que a gente precisa viver em comunidade e valorizar as produções das famílias, né, da agricultura familiar, das comunidades quilombolas e de comunidades que realmente produzem os alimentos que a gente consome diariamente em suas terras. E esse apoio a essas famílias, né, a essas comunidades, significa que a gente está dando visibilidade a essa cultura e que a gente está lutando por uma soberania alimentar, né? Porque a gente tem o direito de comer e de consumir os alimentos com o máximo possível de qualidade, e a gente tem o direito de pensar de escolher como esses alimentos serão cultivados e dar força para essas famílias comprar, consumir delas, consumir de quem vende verdura na feira, de quem vende farinha, de quem produz e revende para mercados pequenos, né? Esses pequenos produtores precisam do nosso incentivo no sentido de consumir, né, de comprar. E também precisa de incentivo por parte do governo, né, por parte de políticas públicas para incentivar, dando orientação técnica, fornecendo auxílios que possam viabilizar, melhorar, otimizar a produção de alimentos para que não falte alimento nas mesas dos brasileiros, né? Porque a nossa alimentação depende da agricultura familiar, das comunidades quilombolas, das comunidades rurais
que produzem esses alimentos e consumi-los com sabedoria, pensando no próximo, pensando no futuro sustentável. É uma prática quilombola, é uma prática de origem ancestral que vem a calhar nesse momento, né? Que é necessária nesse momento da nossa história, né? Preparam leitão, já vi eles matando a própria vaca para reaproveitar todos os pedaços, como a Jaque citou mais cedo. E esse processo eu nunca dei tanto valor quanto eu consegui valorizar como estratégia de resistência assistindo os filmes. Então, para mim foi muito importante, para mim me tocou bastante, emocionou. E aí eu escrevi uma poesia para homenagear toda a minha família e esses encontros que a gente tem. E agora eu vou ler aqui para vocês. Eles moram em São Félix do Araguaia, mas eles vieram do Piauí. E aí os encontros de família chamam Encontro da Família Piauí. O nome da poesia se chama Made in Roça, que foi o nome que eu vi pregado no boné de uma das meninas do Encontro da Família. Domingo ensolarado, coração abalado, porque pra praia hoje eu não vou banhar. Vou voltar a ouvir rasqueado, a fritar ovo no asfalto. Pra velha rotina hoje eu vou ter que voltar. E com saudade eu vou ficar do piqui, do murici, do buriti colhido no mato, de correr e de andar descalço, de pescar peixe na beira do lago. E à noite, peixe fresco no jantar. Na capital minha rotina é correria, lavar roupa quase todo dia sem nem mesmo muito suar. Mas lá no rancho, igual caranguejo com lama até na tampa. É assim mesmo que as crianças gostam mesmo de ficar. Mas eu não tô falando de Mariana, Deus me livre barragem desabar. Tô falando da vida simples no lugar do ônibus lotado, na hora de ir embora. Tô falando de no quintal do vô chupar e colher cana, assoviar e chupar cana colhida na hora. Porque é lindo pensar nos problemas na beira do rio Xavantim e rir que de lá não dá nem pra resolver, porque a internet não dá, não funfa pra ter. E de noite, ao som do forró e do brega, na casa da avó e da tia, me acabar de tanto comer. Reunidas, nutrindo vidas e afetos, bucho até quase no teto, de amin pachê, de arroz com galinha caipira, farofa de banana frita, caldo de peixe e carne seca com farinha. Tartaruga ou tracachá caçado, pato ensopado, leitão caipira assado e na sobremesa, biscoito que na boca até polvia. Como é bom a festa de santo e os encontros de família. Eita vidão, meu Deus do céu, vou lhe dizer. É isso que eu tenho para dizer, talvez eu seja melhor nas rimas do que no improviso. Mas é isso a minha contribuição para a nossa coletânea do Afroceia Paladar. E espero que vocês tenham gostado. Abraços. Calma nessa hora. Deixa arrumar primeiro. Esta mesa será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Esta mesa será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor.
Tá procurando aí, essa panela? Tá chupando, vem aí, ó. Cadê a farinha, criança? Olha aí.